as estrelas fixas e a astrologia de Portugal. É pelo menos a viagem que eu comecei, que quero aqui partilhar convosco, que, tal como a vida, não me levou àquilo que eu esperava. Mas eu espero que vos inspire como a mim. E muito obrigada à Associação Saudade, Museu Hermético de Portugal, toda a organização, Manel Gandra, a grande gentileza deste convite, que muito me honra e alegra, e saúde todos vós. Bem-ajam. Esta é a minha neta Mia. Ela tem 7 anos, que era um bocadinho mais nova, e há dias, quando eu comecei a tentar ensinar-lhe astrologia, eu disse-lhe: minha querida, está tudo escrito nas estrelas. E ela disse: tá, avó, também está o nome do Benfica? E eu disse: não estava à espera daquela. E eu disse: não, querida, não exatamente. Então ela diz: mas o Benfica morreu há dias e foi para as estrelas. E aí é que eu percebi que era o cãozinho, um dos cãezinhos dela, que morreu de velhice. Não é este ainda está vivo, e que tinha ido para as estrelas. Disse: sim, realmente o Benfica, o nome dele está escrito nas estrelas, querida. Então, por volta de 1595, o Álvaro de Mendanha descobriu no Pacífico uma pequena ilha e ia com ele um português, para variar, ou talvez não, Pedro Fernandes de Queiroz, que escreveu no diário de bordo que os guerreiros locais apareceram todos nus, sem qualquer parte coberta, e os corpos e os rostos todos desenhados com uma cor azulada, uns com peixe, outros com vários desenhos, e portanto sem o saber. E ele acabava de fazer a primeira descrição de uma tatuagem polinésia, da qual há notícia no mundo ocidental. Portanto, eles não tinham papel, tinham pele. E, de facto, ainda como embaixatriz de Portugal na Indonésia, tive o privilégio, e tenho tido o privilégio, de viajar muito por aquelas zonas, e os navegadores polinésios, incluindo os Maori, faziam tatuagens das constelações celestes no corpo para auxiliar a navegação. E fiquei a saber lá que as estrelas que tatuam na pele, as mulheres navegadoras tatuavam nas coxas as constelações. Portanto, recursos mnemónicos para orientação e para memorizar estes conhecimentos celestes. Eram, de facto, um mapa na pele, onde eles liam as estrelas à medida em que estas nasciam e se punham no horizonte, no céu noturno. E é muito fascinante, aliás, estas tatuagens que eles têm, porque eles têm toda uma cosmovisão na cara, no rosto. A missão da tribo, a ancestralidade, a missão da ancestralidade, a raiz, são livros incríveis que eles têm tatuados no rosto. Tem a mãe aqui tatuada, a linhagem da mãe nesta zona, porque é o espírito, é a mãe que dá o sopro da vida, e só depois dos 50 anos, quando eles fazem prova de terem consolidado no seu caráter valores de ética, de solidariedade, de justiça, é que começam a ser tatuados na zona da testa, na zona do céu. Eu achei uma cultura muito, muito fascinante. Aqui vi algumas das estrelas num dos observatórios privilegiados da Nova Zelândia, muito lindo, e de facto as estrelas referiam constelações, as estrelas que sempre nos guiaram, específicas que localizam variadíssimas ilhas. No caso, por exemplo, dos Maori, eles usavam muito o Cruzeiro do Sul e o Cinturão de Orionte. Portanto, esta é uma pequena viagem sobre as estrelas, a partir também daquilo que as acende e que é comum. O gás, os átomos de hidrogênio fundirem-se em hélio, libertam calor e energia graças à matéria escura, que os astrónomos dizem que pensam representar 85% de toda a matéria do universo. Afinal, o que é em cima é como o que é em baixo. Somos também pó de estrelas e como temos o carbono, o oxigênio e o ferro criado no interior dessas estrelas há muito tempo, material que compõe o Sol, a Terra e a nós mesmos. Movido por um sentimento semelhante ao de Protágoras, filósofo grego do século V, que afirmou que o homem é a medida de todas as coisas, Da Vinci aplicou as regras vitruvianas ao corpo humano. Portanto, ao exibir esta harmonia, proporção impressionante, o corpo humano é
ou era para Da Vinci, um espelho da ordem do universo. Aliás, ele denominou o corpo humano de cosmografia del minor mundo, cosmografia do mundo do microcosmos. Portanto, Da Vinci via a ordem do corpo, o microcosmos, como análoga à ordem do universo, o macrocosmos. Diagrama de Robert Flad, que retrata o corpo como um microcosmo desse macrocosmos. E é muito fascinante para mim compreender como é que estas estrelas fixas que estão a centenas, de milhares de anos-luz, estão tão longe e são-nos tão íntimas. Como é que é possível elas falarem tanto de nós, da nossa alma e da nossa missão? Em astronomia, as estrelas fixas são pontos luminosos que parecem não se mover em relação uns aos outros, contra essa escuridão do céu noturno. Muitas são visíveis a olho nu, entre 6.000, alguns falam em quase 9.000, e elas parecem mover-se tão lentamente porque estão tão longe que, de facto, é quase imperceptível a mudança na escala do tempo humana. Perceber essa diferença. Elas são consideradas fixas para fins como a navegação, o mapeamento estelar, a astrometria e a medição do tempo. Elas em astrologia são muito singulares e muito fascinantes e, de facto, foi uma grande surpresa estudar estas estrelas fixas, porque elas oferecem estas de uma forma muito duradoura. Elas oferecem a sua qualidade aos pontos fundamentais do mapa astral e também, obviamente, aos seus planetas. Elas potenciam, elas ativam profundamente os pontos no mapa astral. E, portanto, é isso que eu procurei aqui desvelar e ampliar algumas dessas relações, aplicando estas antigas guardiãs do zodíaco à nossa astrologia de Portugal. E vamos simplesmente deixar guiar pelas estrelas, porque é como vos disse, este trabalho não me levou aonde eu esperava, levou-me a outros espaços. As estrelas fixas alteram, portanto, essa forma, como os pontos dos os planetas e os pontos como o ascendente ou o meio do céu, se manifestam a sua energia. Por exemplo, um planeta com uma natureza de fogo ou de água pode ser mais ígneo se tiver uma estrela fixa junto, como Régulos, por exemplo, o Antares. E é preciosa a sua presença no nosso mapa astral. E, naturalmente, que muitas destas estrelas estão ligadas e associadas a mitologias específicas. Na cultura grega, por exemplo, a constelação de Leão, que contém a estrela Régulo, era associada com o leão de Nemeia, que Hércules teve que derrotar como parte dos 12 trabalhos, um por cada um dos signos zodiacais. Portanto, esta criatura mitológica a sua pele não conseguia ser cortada por arma nenhuma, e ele teve que acreditar em si, ele teve que acreditar nele próprio, e foi com as próprias mãos que matou, estrangulou o leão, e depois usou as garras do animal, retirou-lhe a pele e passou a ser o seu próprio manto de invulnerabilidade. Estes atributos passaram a ser seus, e portanto é uma luta, esta é a nossa própria luta interna, a nossa autossuperação, esses desafios aparentemente impossíveis, não é? Pela força, pela coragem, pelo engenho, pela fé, o domínio do herói sobre o instinto animal. Isto também é leão. A bravura do herói, leão é um signo de realeza, como a estrela Régulos, é a vitória que ele também traz para os outros, não é? Para o seu próprio reino. A vitória do rei é a vitória do reino. Protegidos pela força da superação, somos todos abençoados. Então, esta estrela Régulos, o rei, a constelação de Leão e Portugal. O juramento e a aparição de Eurique referem-se à lenda da Batalha de Eurique, onde, segundo a narrativa, como sabemos, na véspera, Jesus Cristo, o Messias, o crucificado, com as suas chagas brilhando,
apareceu a Dom Afonso Henriques prometendo-lhe vitória contra os 5 reis mouros e a fundação de um reino. E na promessa, Cristo profetizou que o seu reino seria uma potência cristã e que Portugal seria guardado pela misericórdia. E após a visão, Afonso Henriques jurou a veracidade do acontecimento, que defenderia a fé, prometeu os 5 escudetos, os 5 reis mouros vencidos, na insígnia da nobreza dos seus descendentes, com a cruz e as 5 chagas como símbolo no brasão de Portugal. Esta vitória foi crucial para a afirmação da independência do Condado portucalense e, naturalmente, levou à aclamação de Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. Este horóscopo de Dom Afonso Henriques, muito en passant, porque senão não vamos ter tempo. Leão, carismático, magnânime, Marte na casa 2, muita energia de conquista para conquistar território, valores e valor. Perfeccionista, exigente, crítico, com o Marte na 2 em Virgem. Júpiter na 9, novas leis, novas relações com a autoridade, novas estruturas dessa mesma autoridade, que preconiza já nesta primeira dinastia de heróis, a segunda, a dos guerreiros, a de Carneiro, a de Avis ou Joanina. Eu vou passar à frente desta breve interpretação do mapa de Afonso Henriques. A Batalha de Ourique, a 25 de julho de 1139, aconteceu no dia que se diz ser do aniversário de Dom Afonso Henriques. Colocamos o Sol no meio do céu, não sabemos exatamente quando a batalha começou ou acabou. O horóscopo da Batalha de Ourique, que lança o mito fundador de Portugal, com a lenda, com a promessa das esquinas, como elemento fundamental e importante da identidade nacional portuguesa, evocando esta luta pela independência e a fé cristã. Tem ascendente Escorpião, que já fala de morte com o passado. O Neptuno em cima do ascendente em Escorpião, o Neptuno que é o regente de Portugal, que é do signo dos Peixes, avisando já sobre a promessa divina de Cristo, e Urano, o disruptor, abrindo para uma nova identidade também no início do ascendente, a cabeça do dragão em balança, que sugere novas alianças a estabelecer, e Júpiter, que pede que se trabalhem as corretas relações humanas, também em balança, o signo da justiça e integração dos opostos complementares. Ora, Dom Afonso Henriques foi aclamado antes da batalha e proclamou-se a si mesmo rei após Ourique, rei dos portugueses, e então faz sentido uma coisa muito, muito bela, que é a estrela do rei, a estrela Régulos, estar no horóscopo de Ourique, no meio do céu da batalha, em Leão. É como se a estrela do rei estivesse no signo do rei, na zona do rei. Portanto, estrela Régulos a 17 graus de Leão. Vamos falar sobre o 17. Régulos concede a vitória sobre os inimigos e traz honra e riqueza. É uma estrela extraordinária. Então, acho isto uma coisa, começo por achar isto uma coisa fabulosa. E usando aqui, se permitem, como bússola o 17 da estrela Régulos no meio do céu de Ourique e do Sol nos 17 graus dos Peixes do horóscopo esotérico de Portugal, encontrei alguns exemplos muito en passant, obviamente, significativos ao longo da nossa história, repetindo-se o 17, apenas alguns. Brevemente aludo. Abril de 1488, Júpiter estava grau 17 na dobragem do Cabo da Boa Esperança. Em junho de 1494, Tratado de Tordesilhas. Saturno, o Senhor do Tempo e do Destino, apenas a 3 graus dos 17 Peixes. No final do período da descoberta do caminho marítimo para a Índia, Júpiter cruzou o grau 17. Início de 1500. Entre março e abril de 1524, ano em que Luís de Camões terá nascido, Júpiter e Saturno estiveram conjuntos no grau 17 dos Peixes. Claro que eu não posso falar aqui de tudo o que é esta simbologia, vou ter que avançar, mas isto é extraordinário para mim, como astróloga. Júpiter volta a passar pelo grau 17 poucos meses antes dos Lusíadas serem publicados, em 1572. 25 de abril de 74, Júpiter cruza este grau apenas 2 meses depois. Vênus do 25 de abril está quase grau por grau, conjunto à Vênus do horóscopo esotérico de Portugal, que também iremos ver. Na Expo 98, Júpiter, o senhor da expansão, sabedoria, que tradicionalmente concede todas as grandes bênçãos importantes, ao grau 17 dos Peixes. 17 graus, o chamado número de
Portugal. No horóscopo esotérico de Portugal, o Sol está a 17 graus dos Peixes e aqui com autorização e reconhecimento pelo meu querido amigo astrólogo Luís Resina, retirado do seu livro Portugal, a mensagem, os astros, o horóscopo esotérico de Portugal simbólico, que revela a sagração lusa à espiritualidade ligada à missão da Ordem do Templo, e a relação entre os templários e Portugal, obviamente, é fundamental para a formação e consolidação do nosso reino. E o mapa coloca o Sol de Portugal no grau mítico, 17 graus dos Peixes, cujo relevo na nossa história a obra do professor Manuel Gandra amplamente documenta. O Sol é colocado no ascendente, à semelhança do que sucede com o mapa de Dom Afonso Henriques. O horóscopo esotérico de Portugal. 1 de março de 1160, Convento de Cristo Mar, o Sol a 17 graus dos Peixes, o Sol no ascendente, em Peixes. Esta é uma data mítica, simbólica, esotérica, como convém sempre a um Sol em Peixes, e foi também 1 de março de 1160 que se iniciou o projeto de construção do Castelo de Tomar pelo mestre dos Templários, Dom Gualdim Pais. Então, este convento, que inclui o castelo e a charola onde se diz que o infante Dom Henriques meditava, é todo esse complexo importantíssimo, e era prática dos templários construir então castelos espelhando as constelações, neste caso Tomar é do boieiro. Na mitologia do boieiro era vista como a guardiã da Ursa Maior no céu, a estrela Arturus, a estrela mais brilhante desta constelação, que coincide exatamente com a charola do convento. E como dizia o professor Manuel Gandra, na hierofania, que é a manifestação do sagrado no mundano, o território é sempre sacralizado, recebe a sua bênção, iniciação e poder. As origens interculturais da constelação de Leão são antigas, marcava o solstício de verão por volta de 2200 a.C., as Pleiades já marcavam o equinócio vernal no hemisfério norte, para os acádios era Limac, o leão ou o grande leão, os babilónios também a conheciam como Char, o rei, a estrela no coração do leão, os gregos associavam-na à constelação de Leão e ao leão de Nemeia, e esta constelação poderosíssima e esta estrela, também Régulos, faziam parte dessas práticas antiquíssimas de adivinhação astrológicas na Mesopotâmia, ligadas muito com o destino dos reinos e dos membros da família real. Eu vou passar aqui à frente. Os persas chamavam também de Haftorang, não sei bem como é que se diz, era a mais influente estrela, a guardiã do norte, utilizadas na navegação, na astrologia, na adivinhação, em tempos muito, muito antigos. No Antigo Egito, ela era muito conhecida e muito importante, o ponto mais alto no céu, durante a estação das chuvas. Portanto, o Nilo começava a transbordar, eles colocavam as estátuas de leões cerimoniosamente ao longo dos canais de irrigação e ligavam-na também à constelação do leão à deusa Sekhmet. Em astroteosofia, a grandes fins de Gizé é uma representação das constelações de Leão e Virgem, cabeça de mulher e corpo de leão. Por isso, eu vos trouxe o Triângulo da Primavera, que é um padrão de 3 estrelas proeminentes visíveis a olho nu e que são as estrelas mais brilhantes das respectivas constelações, são as mais brilhantes. Régulos, Spica e Arturus. Arturus, a estrela mais brilhante do boieiro, ou o pastor. Spica, a mais brilhante da constelação da Virgem. Régulos, a mais brilhante da constelação de Leão, que eu chamo aqui o Rei Messias, filho da Virgem. Este triângulo pode ser visto no céu por volta, na altura do equinócio de março, é um precursor da primavera no hemisfério norte. A primavera, como sabemos, simboliza a ressurreição da vida. A Páscoa acontece nesta altura. E uma sintética história do céu em astroteosofia. Então temos o Sol transitando as constelações de Caranguejo e Leão, julho e agosto. Ele desce em dezembro, no solstício de inverno, 21 de dezembro, na constelação de Capricórnio. Ele senta-se durante 3 dias e 3 noites,
no ventre da terra, depois renasce, solstício de inverno, 25 de dezembro, aumento da luz, aumento da vida, eu sou o caminho e a vida. Em março, abril, na Páscoa, intercepta a constelação do Cordeiro, Áries, Carneiro, essa consumação queima a oferenda do Cordeiro, a vida restaura-se na natureza, terra, ressurreição. A seguir, no hemisfério norte, o sol senta-se, dá-se o solstício do verão em junho, julho e agosto, no culminar do mês do signo do Leão, o tempo máximo da plenitude da vida na terra é quando o Cristo ascende ao trono na glória do Pai. O leão de Judá cumpre-se. Então parece que há uma outra história que se escreve na Bíblia, mas que foi escrita antes, nas estrelas, há milhões de anos atrás. E o céu é a beleza que escreve essas histórias, com a Maria Flávia costumava dizer, a amada Maria Flávia, e aqui vou fazer um parênteses que me esqueci de dizer no início, mas digo agora, que a nossa querida Maria Flávia faria hoje, ou faz hoje nas estrelas, 90 anos. Ela era Sagitário, a ela, minha mãe espiritual, dedico esta partilha hoje convosco, e também ao meu pai, que se chamava José Afonso, que faria amanhã 93 anos nas estrelas. Então, Leão e Virgem são a resolução do enigma das Esfinge de Gizé. Parte mulher da Esfinge, a consciência da Virgem ou a alma, para o corpo do leão, o espírito. Quando entramos em meditação, acedemos a essa consciência, a essência do arquétipo da Virgem, que nos conduz à consciência do espírito ou crística. Por isso a Virgem Maria, a alma virgem ou una, inteira em si, recebe o anjo e diz sim a conceber o Cristo. Que pertencia à tribo de Judá, que representa o leão zodiacal, a consciência espiritual. 12 tribos, 12 signos. Eu vou passar aqui um bocadinho mais à frente. A constelação do leão, a seguir ao solstício do verão, no hemisfério norte, é o zénito da luz, portanto a glorificação da vida, e se acima como em baixo, os meses de verão favorecem a vida espiritual. Portanto, aqui é um apelo à meditação. E porquê, pergunto eu, de tantos milhares, ou de tantas milhares de estrelas, a constelação do Leão e a estrela Régulos aparecem no meio do céu de Portugal, da Batalha de Ourique? Eu estimei em cerca de 0,011 de probabilidades disto acontecer, relativamente ao número total de estrelas visíveis a olho nu em condições ideais na nossa galáxia. Então, porquê o signo de Leão em Dom Afonso Henriques e na Batalha? Leão é um signo de fogo do zodíaco. É o signo da bravura, do coração, da lealdade, da generosidade, dessa liderança. O coração e o cálice, que podem ser interpretados como a natureza apaixonada e protetora de Leão e a sua busca por um propósito ou ideal nobre, também representado pela mítica e conhecida busca do Graal, onde um leonino é o herói na viagem da vida. E a constelação de Leão apresenta essa estrela brilhante, o coração Régulos, que é o coração do leão, reforçando todo este simbolismo. Eu acho que isto é pura poesia. E mais uma vez, esta estrela Régulos, que aparece a 17 graus de Leão, no meio do céu, do Ourique, do nosso mito fundador, tem aqui 4 braços muitíssimo importantes, que eu acho isto absolutamente fascinante. Ele é o coração da constelação de Leão, como vimos, extraordinariamente importante nas práticas de adivinhação mesopotâmicas, relacionada com o destino dos reis e dos reinos. Ela é uma das 4 estrelas reais, provavelmente a mais importante para os antigos. A guardiã do norte, os 4 cavaleiros do Apocalipse, os arcanjos da criação, as guardiãs dos 4 pontos cardeais, fundamentais na orientação, protetoras, indicadoras da realeza. Ele pertence ao triângulo da primavera, junto com Spica e Arturus, símbolos de ressurreição, união da alma com a consciência crística, síntese, portanto, símbolo de síntese, unidade e universalidade. E ela é uma das 15 estrelas Behenian. Acho isto muito extraordinário. Estas estrelas Behenianas são um grupo de 15 estrelas fixas, muito importantes na astrologia medieval e nas práticas mágicas antigas e fontes importantes de poder planetário. Vem da palavra árabe que significa raiz. Os antigos diziam que as estrelas são fontes de poder importantes que acrescentam aos planetas, como nós vimos, e todas elas têm são utilizados para talismãs e para os seus ritos específicos. Agora temos uma outra estrela muito importante também, da Batalha de Ourique.
E esta estrela faz conjunção precisamente com Neptuno no ascendente. Neptuno, que é só o rei de Portugal por signo. Eu acho isto muito extraordinário. Neptuno é regente do signo dos Peixes, signo de Portugal, no ascendente 1 grau de Escorpião, conjunto à estrela Alfeca. E o que é que significa? Qual é o nome da estrela Alfeca? Aquele que é coroado e avança. Oh, meu Deus! Dom Afonso Henriques. Afinal, isto já estava tudo escrito. Há muito tempo. A estrela mais brilhante da constelação da coroa borealis. Então, ela significa gema, joia, a estrela da coroa de Cnossos, da constelação da coroa do norte. Ela é conhecida por promover harmonia, habilidade artística, sentido de beleza, discernimento. Ela é bem fazeja, associada ao sucesso, à lealdade, aos valores, à castidade no sentido mais antigo de pureza moral, à amizade e à honra. Portanto, ela incentiva aqui a cooperação, o discernimento, a fidelidade aos valores, mesmo quando é difícil, as ligações harmoniosas através da comunicação, a estética, o adorno, o talento artístico, honra e dignidade. E este era o homem coroado, já profetizado pela estrela. Eu vou aqui avançar no mapa de Afonso Henriques. Então ela era considerada também, para além do que ela significa, ela era considerada muitíssimo poderosa quando em conjunção com Neptuno. Portanto, ela ainda amplia esse poder. E cá está, em conjunção, são pessoas, e neste caso estamos a falar de um mapa, de um acontecimento, de uma batalha, não é? Canal aberto, Batalha de Ourique, para o plano espiritual. Vaso espiritual mais elevado. Claro que também há a dimensão da Nemesis, eu não falei aqui, não me vou alongar na dimensão negativa, que todos também conhecemos, o escapismo, a alienação, a passividade, o esquecimento de quem somos, o egoísmo, enfim. Mas não irei falar sobre esse aspecto, porque também o somos, também o temos. A Alfeca tem a natureza de Vênus e é conhecida por transmitir então tudo isto, honra, dignidade, talento em astrologia, habilidades ocultas, também na cura, boa para os legados e qualidades de liderança. Cá está ela na coroa, a estrela da coroa. E agora há gentes que dão corpo às estrelas. Algumas das gentes que dão corpo às estrelas. Tenho aqui o horóscopo Luís de Camões e o horóscopo da Batalha de Ourique. Obviamente, hoje não é o dia de falar de horóscopos em detalhe, mas dizer que ele tinha o Sol em Aquário e a Vênus, conjuntos grau por grau ao Saturno de Ourique. Deus, a Vênus, é a germen da vida, da forma e do amor, da supremacia do amor, como força motriz do ser humano e do universo. E que é quem, na Camuniana Ilha dos Amores, recompensa os portugueses pelos seus feitos nas viagens. Jorge de Sena escreveu: estamos perante a recolocação do amor, do verdadeiro amor, como centro da harmonia do mundo. Dom Sebastião, e aqui também Dom Sebastião pelo Sam Abercrombie. E este foi o horóscopo que eu encontrei no livro de Mário Sá, Memórias Astrológicas de Luís de Camões. O horóscopo de Dom Sebastião e da Batalha de Ourique, aqui quero chamar a atenção para isto. O horóscopo de Dom Sebastião, talvez o Messias português mais conhecido, tem o Sol, símbolo da identidade, símbolo do centro espiritual e da realeza, para além de Marte e Mercúrio em Aquário, conjuntos ao Saturno de Ourique. Portanto, para mim esta conjunção pode sugerir que Dom Sebastião, a ele é karmicamente atribuída a continuação da obra, desde o mito fundador. Estamos aqui muito en passant, não é? Porque temos que correr um pouco. Horóscopo de Dom Sebastião e Batalha de Ourique. A estrela Régulos, nesta altura, Dom Sebastião está no nascimento de Dom Sebastião, conjunta à Lua, em Leão, que para mim é também mais uma descoberta muito extraordinária. Não é?
seja, a lua que tem a ver também com a relação dele com o público, com agentes, com o reino. Portanto, está lá a estrela Régulos a dizer: este é o vosso rei. Dom Sebastião, o horóscopo de Dom Sebastião e o horóscopo esotérico de Portugal tinha Saturno em Peixes, quase no grau exato do mapa esotérico de Portugal. Portanto, há aqui esta ligação kármica profunda, esta intencionalidade. E o Sol, conjunto a Urano no mapa esotérico, corporizando o chamamento uraniano. Urano é o regente da era do Aquário, que sabemos estar ligada ao Quinto Império, aos ideais do Quinto Império, e que Portugal messiânico lhe lançou. O horóscopo de Dom Sebastião e Batalha de Alcácer Quibir, achei aqui só um ponto interessante para falar, porque não temos tempo para mais. Dom Sebastião tinha o Sol e o Marte conjuntos a Urano no mapa de Alcácer Quibir. Urano, que o mapa natal dele, seu regente solar e o ascendente, está na casa da morte. Tem a lua natal conjunto ao Sol de Quibir. Não significa, como o professor Manel Gandra diz, que ele morreu, mas significa que houve uma morte, pelo menos simbólica, para que houvesse um renascimento, para que houvesse um regresso do encoberto. Fernando Pessoa, outra dessas gentes que deu forma às estrelas, deu corpo às estrelas, tem a estrela Asmic Disc, conjunta a Saturno e a cabeça do dragão. E achei muito interessante, porque Saturno e a cabeça do dragão são duplamente a dimensão do sentido que nos cumpre viver. É o nosso Dharma, é o que viemos aqui realizar. E esta estrela simboliza o leme do lendário navio Argonavis, que transportou Jasão e os argonautas na sua busca pelo véu de ouro. Portanto, cada vez que nós encontramos uma conjunção destas, uma ligação destas, abre-se uma história incrível, abre-se um mito, abre-se um caminho, abre-se uma viagem. Não é? Isto é que eu acho muito extraordinário. A viagem pela vida, onde o nativo, neste caso Pessoa, é metaforicamente um capitão navegando por mares emocionais e existenciais. Há aqui temas de separação do passado, impulso fortíssimo para um propósito predestinado, uma bússola interna fortíssima, com um profundo sentido de propósito e direção e liderança pela sabedoria e visão. Impulsiona profundamente esta estrela, viagens internas e externas significativas, com um grande chamado a esta realização. Bom, polémicas da Casa Branca à parte, se faz favor. Este é outro dos aquarianos que seguiu as suas estrelas, e aqui, no tempo que tive disponível, enfim, para ver e para trabalhar muitas das estrelas, que não foi muito e que não é simples, eu precisaria de muito mais tempo para trabalhar muitas e muitas estrelas. Mas aqui foi mais simples porque as efemérides são mais acessíveis para a data de nascimento, e eu encontrei pelo menos 26 estrelas significativas fixas no mapa de Cristiano Ronaldo, que eu acho que é uma coisa absolutamente extraordinária, nunca tinha visto uma coisa assim, e estrelas do tipo indivíduos vaidosos, também, os com muita ambição, grandes honras, reconhecimentos, boa sorte, riquezas, criatividade, impulsividade, amor pelo conhecimento, ciências, viagens, autoridade. Bom, vocês não têm noção do que é que estas estrelas representam e que eu encontrei aqui. A cauda do dragão, a estrela Cápulos, conjunta à cauda do dragão, a 23 de Touro, energia sexual masculina, ação focada direta, por vezes brutal também, implacável, paixão, enfim, encontrei aqui uma imensidão de propostas que, para mim, começaram a sugerir que aquilo que diz um colega meu, que hoje foi aqui lembrado pelo Manel Gandra, o João Medeiros, que diz que o Cristiano é o novo Dom Sebastião, que se calhar, não sei se será o novo Dom Sebastião ou o Dom Sebastião que voltou, mas pelo menos com todas estas estrelas no mapa dele, que eu acho muito extraordinário, com orbes incríveis de 1 grau apenas, ou 2 graus, que são realmente muito potentes, eu começo a esperar coisas importantes desta pessoa. Sendo que para mim, como aquariana também que sou, para mim o aquário e a era do aquário já é não só de uma pessoa, não pode ser.
não é só uma pessoa. Está bem que eu viajei extensivamente por África e pela Ásia e não houve um sítio onde eu estivesse, não me lembro, desde o mais recôndito da África, ao mais recôndito das montanhas de Madagascar, ao mais recôndito da Ásia, que não soubessem, que não me dissessem, quando eu disse que era portuguesa, que não dissessem Ronaldo. É que não houve. Não houve. Portanto, provavelmente não existe pessoa mais famosa contemporaneamente. Mas isto para dizer que, de facto, em Aquário é um coletivo, não é? É um signo gregário, não é? Portanto, será o coletivo de pessoas despertas que irão fazer acontecer essa mudança. Joseph Campbell, que só por acaso também tinha a Lua e Leão em Saturno a 17 graus do Aquário, não é? Este eixo de Leão e Aquário que vemos passar por tantas destas figuras importantes da nossa história, ele disse tantas vezes: follow your bliss, segue a tua estrela, essa variação desse segue a tua felicidade, segue aquilo que te traz maior alegria, maior propósito, não é? Esse encorajar a ouvir o chamado e a alinhar as nossas vidas com esse eu autêntico, acreditando que isto traz mais sentido, mais significado, mais sincronicidade. Muitas vezes através da crise, muitas vezes como caminho solitário. Não é? Mas é viver a partir da alma, é viver a partir daquilo que ressoa profundamente realmente connosco. Quase a terminar, 4 aquarianos e o Quinto Império. Obviamente não poderei falar aqui dos mapas em detalhe deles, mas já temos aqui o Dom Sebastião, temos o Camões, temos o professor Agostinho da Silva e temos o Ronaldo. Quinto Império como consciência grálica, espiritual, pode ser utopia, mas não é menos verdadeira por isso, dessa era da fraternidade, da consciência universalista versus uno, missão portuguesa como reverência das almas, como capacidade de fazer pontes ao melhor da nossa disponibilidade, né? E que nos conecta e transforma o mundo. Portugal como alquimista capaz de unir polaridades, também pela sua capacidade profunda de miscigenação. Hoje falou-se aqui do Brasil. Parte de mim é de África, tenho sangue africano, tenho sangue de escravos e de esclavagistas. O meu pai era transmontano também da Galiza. Portanto, esta miscigenação provavelmente tem um sentido. O sentido dessa unidade, dessa síntese. Talvez a essência desse Quinto Império, o quinto elemento éter. E urge irmos saindo, irmos despertando destes tempos de virar de página, lembrarmos de quem somos. Também falámos aqui, já se falou aqui disso, do propósito de dar passos, de caminhar. Que a Guerra Santa, que essa opus seja no sentido da visão de que todos somos fraternamente irmãos, filhos do mesmo Pai Estrelas e da mesma Mãe Terra Encarnação. E é isto que eu hoje tinha para partilhar convosco, com este último poema de Otávio Paz, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1990 e que diz: Irmandade que somos, sou homem, duro pouco. E é enorme a noite, mas olho para cima e as estrelas escrevem. Sem entender, compreendo. Também sou escritura e neste mesmo instante alguém me soletra. Muito obrigada.